tô gravando os bastidores. Tu lembra, Michel, que tu tava num lugar onde acontecem coisas e que tu tava falando bem assim, ó? Sim. Pô, cara, ali foi tipo um esconderijo de fofocas. Ali eu acho que 2 horinhas que eu fiquei ali, eu descobri que tinha gente vendendo um carro, tinha uma senhora que soltou o cachorro, tinha uma mãe que estava atravessando fora da faixa com a criança. Mas era verdade, era verdade. Todas eram verdade, mas não era da minha conta, então eu não tenho nem que. Pois é, não é da nossa conta, né? A gente querer saber da vida do outro. E a gente vê aí que a fofoca tomou uma dimensão cibernética também, né? Com esses fake news aí. Eu acho que a Agora, fofoca né? saiu do bar, da esquina para a internet. O Brasil sempre teve essa cultura de fofoqueiro, só que saiu do bar para a rede social. O pessoal gosta porque tem, assim, imagina os caras dentro da sua própria grupinho social ali, a dinâmica de como é que quem é amigo de quem, não sei o que lá, isso pode ser crucial para sua sobrevivência ali dentro, né? Tipo, sei lá, Survivor, reality show, Big Brother, esses negócios, né? A dinâmica de quem tá com quem, não sei o que, essas coisas assim, às vezes faz a diferença ali dentro. E aí a fofoca vem nisso, né? Tipo assim, a pessoa tentar entender o que tá acontecendo, porque qualquer informação pode ser útil nesse cenário. E vai fazendo lá o complete as suas lacunas de acordo com a sua cabeça. Olha, eu vou contar para vocês uma história onde a fofoca virou um processo de ensino-aprendizagem para minha avó. Minha avó sempre teve o hábito de colocar a cadeira dela na porta de casa, na calçada, para observar a vida, às 5 da tarde até às 7. Isso é um hábito muito forte em Portugal. Quando eu vim morar cá, eu vi que os idosos fazem isso, então eu fui entender, anos depois, por que a minha avó fazia. E a minha avó sabia da vida de todo mundo. Quem trabalhava, quem traía, quem levava os amigos para casa quando os pais não estavam e tocava a maior bagunça. Naquela época a gente falava, tocava a maior zaralha, que é a bagunça. Ela sabia de tudo. Quando ela ia me apresentar alguém, ela me dava o currículo. Ah, Ducinha, vem aqui conhecer Maria Luísa, bacharel em Direito, trabalhou muitos anos no IBGE. Parece que agora você se separou do seu marido, né? E eu ficava arrasada quando ela me colocava nessas situações, que a pessoa ficava constrangida e eu também, ela super natural, me dando um briefing da pessoa. Então ela tinha, sabe, Duda, uma fama na rua de fifi, de fofoqueira. Então era Dona Amélia Fifi, ou Fifi Amélia. Teve um dia que eu estava chegando no trabalho, ela já estava lá, e eu perguntei, e aí, vó, beleza? Aí chega um morador do prédio de frente e fala, então, Dona Amélia. Ela nem me respondeu e eu fiquei também tão chocada de ver como ele se chegou perto dela, afinal ela já era uma senhorinha de 78 anos. A senhora, quando tem que ver e falar, não fala nada. Aí ela... Eu não estou a perceber o que estás a dizer. O meu apartamento inteiro foi furtado. Um caminhão baixou aqui e roubou tudo que eu tinha. A senhora não viu? Para chamar a polícia? Para a senhora me ligar? Para a senhora fazer qualquer coisa? Ele terceirizou toda a responsabilidade do furto dele na minha avó por ela ser uma testemunha ocular. Né? E ela fez também alguns embrólios antes disso acontecer, porque ele separou da esposa. Aí ela falava para todo mundo, olha, separou porque ficou desempregado e ficou mamando na teta dela. E ela tá certa, botou ele para correr. Quer dizer, o que ela tinha que falar essas coisas? Mas ela falava. E quando ela falava e me contava, eu falei, vó, não quero saber disso. Para que... Vó, tu vai falar isso na frente da mulher? Se tu falar na frente da mulher, tu pode falar. Não, claro que não, tá maluca? Não, tu sabe que é errado, vó. Pra que tu tá falando? Ah, porque eu não aguento dentro de mim, tem que sair. Então tem isso também, sabe, Henriette? Às vezes a pessoa não consegue botar lá pra nuca, lá pro background, lá pra trás, fica aqui. A gente dá até a dica, escreve. Bota lá, querido diário, socorro. Eu quero falar uma batata, mas não posso, não devo. Ajude-me, receba as minhas letras e não contem pra ninguém. Isso é uma forma.
Uma outra dica, né, que eu quero dar para quem está ouvindo a gente no bastidor, vê se aquilo é verdade. Se o cara tá falando de você que é verdade, tá bom, é verdade. Fica bem com isso, que é verdade. E se o cara tá falando algo de você que não é verdade, fuga de preocupação, ó, não é verdade. Sabe, é como eu aprendo com a Duda, é colar de beijos, não é nem Pô, só mas beijinho no é ombro. chato. É chato, Dulce, porque às vezes te envolve em situações, tá? Tipo, na pandemia, cara. Eu também sofri muito na pandemia, porque a gente começou a fazer as aulas remotas, né, em casa. E, tipo, por exemplo, eu saía, né, com a minha namorada, essa maluca, e ela fotografava e filmava, sabe? E conclusão, e numa dessas, a gente fez uma mini viagem, né? Eu tava trabalhando ali com o computador, e a gente fez uma mini viagem, e ela tirou foto, cara, tipo, e botou na internet. Aí, quer dizer, a mãe de uma criança viu e me denunciou na escola. Era verdade, sabe? Tipo, mas não era na intenção. Tipo, pô, eu quase fui mandado embora. Por quê? Porque a escola ligou que estava me pagando para eu ficar em casa dando aula e eu estava viajando, sabe? E assim, acho que quando as pessoas falam das outras, sendo verdade ou não, cria-se uma consequência, sabe? E essa consequência é muito ruim. Por isso que eu sou a favor, a Duda, a não abaixar a cabeça em determinadas situações, porque senão isso vira vício, sabe? E a pessoa te vê como um elo fraco e começa a te perseguir. Durante muito tempo eu sofri essa perseguição com essa pessoa, por quê? Porque eu sabia e a pessoa negava ali, ó, de pé junto, e eu tentando ali, dei queixa na polícia e tudo contra a minha ex-namorada, namorando ela. E ela negava, não, não sou eu, não sou eu. Então, ou seja, acho que quando a gente fala nesse assunto fofoca, é uma parada muito ruim. Por quê? Porque as consequências são inusitadas. Sabe, a gente vê artistas, tem um amigo meu que veio para cá, para Portugal, fazer show, e chegou aqui, acabou bebendo um pouco, e no último dia para voltar para o Brasil, e se envolveu numa briga em Lisboa. Poxa, um repórter que eu não vou dar mídia para ele, colocou no programa dele, que é uma TV aberta, esse meu amigo é famoso, tipo, toda a turnê do cara foi estragada por causa de uma coisa que aconteceu no último dia dele ir embora pro Brasil. Tava emocionado, bebeu demais, acabou arrumando uma confusão. Então, eu acho que quando a gente abre a boca, como a Yeti falou, o legal é que não fale, né? Mas se falou, então assuma e tenta amadurecer isso, sabe? Tenta pensar, pô, caramba, será que isso vai ter consequências? Quais são as consequências? É muito ruim, cara. Ainda mais quem tem uma vida pública, eu acho que a gente está, como a Dulce falou, né? A gente está se expondo aqui, trazendo as nossas opiniões. Isso vai se gerar uma consequência. Então, ou seja, vão ter pessoas que vão vir na gente, ó. Só que essas pessoas têm que entender, cara, que isso pode se gerar coisas ruins, que a ponto de repente, alguns de nós não aguentar e sofremos até mesmo uma depressão, como pode acontecer coisas boas. Claro que a gente só pensa nas coisas boas. Por isso que é complicado quando a gente fala de fofoca, sabe? São as consequências. Eu acho que, por mais que a gente pense assim, não é verdade, deixa pra lá e tal, mas isso vai gerar uma consequência, sabe? E aí é onde que mora o perigo. Você está falando de um monte de coisa importante, né? Das pessoas realmente pararem para pensar o que elas estão falando, que pode ter impactos desastrosos. Tem também aquilo que eu faço, o que eu fiz, o que eu dou conta, né? Porque tem esse lado também que é importante. Se eu estou trabalhando, eu não posso estar viajando, eu estou trabalhando. Senão a gente só olha um lado e não olha o outro. O que é meu nisso daí? Porque tudo que começa a ficar em jogo é a reputação da gente, né? Porque quando a gente começa a ser olhado pelo olho do outro e não pelo aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz, porque o ser é mais importante que o fazer, mas é o fazer que vai dar notoriedade do seu ser. Para construir isso que a gente chama de reputação, que para construir é uma estrada inteira e para destruir é assim. Como aconteceu aí com o seu amigo que bebeu um pouco, que aí ninguém quer saber, porque todo mundo, na hora de julgar o outro, fala assim, não, tem que ser perfeito 100%. Quem é que é perfeito 100%? Quem é que já não, né, escorregou no quiabo, não fez uma coisa que, putz,
que eu fiz, né? Onde eu estava com a cabeça. Então, isso que vocês estão falando é muito sério, né? E é isso, eu quero ouvir mais. Aqui é o bastidor, é para falar mesmo. Tem um outro lado que eu acho interessante, que aconteceu comigo, inclusive, chegando aqui, que é, às vezes, você ficar fabricando as fofocas na sua própria cabeça que ninguém tá fazendo, né? Você fica lá achando, assim, putz, estão falando de mim agora, estão falando isso, né? Aconteceu comigo pra caramba, porque antes de eu introjetar o jeito de funcionar dos canadenses, né? Eu tava projetando neles como é que funcionaria na Brazuca, né? E eles estavam lá, tipo assim, numa boa, me achando normal ali, trabalhando, e eu lá, né, vulnerável pra caramba, né, num país ali estranho, não sei o que lá, pensando, droga, aquela gafe que eu fiz, tá todo mundo agora esperando que eu erre de novo, aquele negócio que aconteceu, putz, agora não foi o suficiente, ou tão me achando horrível porque meu inglês não é perfeito, ou tão me achando ruim porque meu penteado é feio. E aí, tipo assim, uma porção dessas coisas vão entrando na sua cabeça, vai minando sua confiança às vezes, né? E aí, às vezes, mesmo que uma fofocazinha seja inofensiva ou não seja tão grave assim, aparecer qualquer uma, ferrou, vai alimentar aquela fogueira da pessoa que já estava fragilizada para níveis terríveis, que vão fazer a pessoa não conseguir fazer mais nada, ou ficar extremamente tímido de fazer coisas. Eu, por sorte, só consegui sair desse ciclo à medida que eu fui entendendo que ninguém nem lembrava das coisas. Que é uma coisa, que é uma boa dica, às vezes, né, para as pessoas, né? Eu falo com os meus filhos, às vezes, isso. Ninguém tá nem aí para você. Então, tipo, se você fez uma gafe ou fez uma coisa errada, não sei o que, ninguém vai lembrar. Você vai lembrar. Mas as pessoas não podiam ligar menos para aquele pequeno incidente, né? Porque eles estão preocupados com seus próprios problemas, né? E aí a gente às vezes não fica assim, especialmente pessoa mais ansiosa, né? Você fica pensando assim, caramba, mas aquela frase errada que eu falei aquele dia. Esse diálogo interno é terrível também, né? É o que você chamou a autofofoca, né? Você falando com o John e com o Bob ao mesmo tempo. John, por que você na falou sua cabeça. com o Bob? Pois é, esse diálogo interno, ele realmente mobiliza demais. A gente tá terminando aí o bastidor também. Alguém quer soltar alguma granada sem pino aqui pra gente? Esse assunto é forte, né? Como os outros, né? Como os outros também. Eu acho só que a gente precisa lembrar, assim, a gente está vivendo um novo tempo, né? Não é o tempo lá da avó da Dulce, que ficava ali naquela situação de olhar, né? De ter esse olhar de radar. A gente hoje é filho dos apartamentos, né? Dessa colocação de que a gente está meio que engessado dentro das nossas casas, mas eu acho que a gente precisa lembrar de uma palavra que eu acho que é mágica, que é ética. A gente precisa ser ético nas nossas relações, quer seja na família, no trabalho, e eu acho que a fofoca está diretamente ligada com essa, e aí com o advento das fake news, de como é que a falta de ética e de respeitar a história do outro, de como é que isso está perdido, né? E eu acho que se o programa puder fazer refletir, sabe, sobre resgatar, de como é que a gente precisa ter uma informação e saber o que fazer com ela. Não danificar a vida do outro a partir, não, a meu bel prazer eu vou lá e invento, coloco algumas pitadas de maldade. Então a gente precisa lembrar dessa palavra mágica, que eu acho que isso não é uma granada sem pino, mas eu acho que nos faz refletir sobre o nosso papel como ser humano, de fazer disso aqui pelo menos uma estada melhor. É isso. Ai, que bonito! Então, olha, a gente deixa essa mensagem no final. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana. Beijo!
Tchau.